Vamos continuar agora no capítulo 37 de Jó, versículo 1 diz: Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e à chuva, e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma a outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. E aí o contexto agora dele é falar sobre Deus ser perfeito em conhecimento, versículo 14. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento que é sólido como um espelho de metal fundido? Ensina-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. E a partir do capítulo 38, nós temos a primeira resposta de Deus a Jó. Vamos lá? Versículo 1 diz: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí agora o contexto de Deus é: eu lancei os fundamentos da terra, ele vai dizer, versículo 4: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando o irrompeu do ventre, quando eu lhes pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho de todas as suas ondas. O contexto agora é de onde vem a luz e a escuridão, versículo 12. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido.
Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda, se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa. Você sabe isso porque nesse tempo você já era nascido, e porque é grande o número dos seus dias. E aí Deus pergunta quem fez a neve, versículo 22. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve, ouviu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? E aí ele vai contextualizar agora as perguntas: quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Versículo 25 vai dizer: quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. E o contexto agora é que você conhece as leis que governam o céu, versículo 31. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? O contexto agora é quem pode derramar a chuva, versículo 34. Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você. Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os cânticos dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os trovões se apeguem uns aos outros? E aí agora o contexto é quem alimenta os animais e as aves. Versículo 39. Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita das suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo, quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Dando continuidade às respostas de Deus, capítulo 39 vai contextualizar quem fez cada animal com o seu jeito de ser. Versículo 1 diz: Você sabe o tempo em que as cabras monteses tem os filhos ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade. Não ouve os gritos do guia. Os montões são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ou arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões dos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará
o seu trabalho por conta dele. Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o colherá na sua eira? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas, quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva do vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim, ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, no alto do penhasco, um lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue onde há mortos. Ali ela está. Já no capítulo 40, continua a resposta de Deus, tá? Versículo 1 diz: O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. E aí vem a primeira resposta de Jó a Deus, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. E aí vem a segunda resposta de Deus a Jó, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular minha justiça ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus. Você pode trovejar com a voz como ele troveja. Adorne-se, então, de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó, prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. E aí continua falando sobre quem é capaz de apanhar o monstro Behemoth. Versículo 15. Contemple agora o Behemoth que eu criei junto com você, e que come capim como boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas são estremecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus, aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo mesmo que o Jordão se levante até a sua boca.
Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz?